O audiovisual e as questões de gênero. O cinema como janela para discutir o tema. Quer combinação melhor? Olá, e hoje a gente fala dos conteúdos curtos do audiovisual que abordam questões de gênero. O filme é um documentário dirigido por Fernanda Carvalho sobre a drag queen Alice Bombom, que trabalha vendendo doces em cinemas de Brasília. O curta vai revelando um outro lado da vida do Alexandre Loyola, quando ele se despe da personagem Alice. E para falar com a gente no programa de hoje, Fernando Salles, que é professor da Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro e pós-doutor em comunicação. Ele atua bastante na área do cinema e da performance. Nesse caso, por exemplo, você acha que é importante a gente ter essa difusão de vozes? É um tema que é importante ser tratado também? Super importante. O tema da drag queen traz não só a questão desse cruzamento de gênero, mas ele traz, sobretudo, isso aqui é uma discussão até um pouco mais sutil, mas mais interessante até, como os próprios gêneros, o que a gente considera natural ou o que a gente considera o normal, né, são também performances, no sentido de que a cada momento, a cada contexto, em cada local, em cada classe, em cada país, você vai ter valores que vão estar sendo referenciados, vão estar sendo reproduzidos, vão estar sendo imitados de uma certa maneira, né? Eu gosto muito dessa perspectiva, que é uma inspiração de uma filósofa americana, da Judith Butler, que ela coloca essa questão, né, da repetição de um modelo que não existe, na verdade. No fundo, não existe o comportamento masculino ou o comportamento feminino ou nenhuma essência de nenhum comportamento. Então, o que você tem são maneiras como esses comportamentos vão se dando e construindo, né, os gêneros, e eles são absolutamente circunstanciais. E eu acho que a performance da drag queen, de uma maneira bastante exuberante, claro, a paródia, né, a linguagem da paródia, ela é muito boa para tocar nesse ponto, né? Porque a drag queen, ela não quer se passar por outra coisa, ela quer ser drag queen. Né? É uma coisa muito própria, né? E eu acho muito interessante a drag queen porque ele é um artista que faz uma performance a partir do seu próprio corpo. Ele é o veículo e é o resultado daquela arte que ele faz, né? Como que você pensa isso? Eu adicionaria, na verdade, que uma das questões mais interessantes da drag queen não é só o fato de que, sim, você tem razão, parte de uma performance, uma experiência com o corpo inteiro, né? Com o corpo inteiro, com a identidade, com a subjetividade inteira, né? A gente poderia pensar assim. Mas, ao mesmo tempo, vamos pensar aqui, a drag queen também está o tempo todo pensando e usando próteses, o figurino, a maquiagem, essas artificialidades, né, que constituem a estética daquilo que a gente entende como identidade. Pois é, né? Muita gente vê a drag toda glamourosa, toda bonita, mas não para pra pensar no que ela tá sentindo naquele momento ali. Porque se a drag realmente parar pra pensar, ela tá com a calcinha apertando, a cinta incomodando demais, a peruca já coçando. Sem contar aquele grampo que parece que tá entrando no cérebro, sabe? Que você põe ali e você não pode mexer naquele momento. O salto que aperta, a minha calça que começa a coçar, a maquiagem que incomoda, você se sente já estranha, o cílio coçando a sua cara. É todo esse processo. Então, você tá ali glamourosa. E é o seguinte, você se montou e esquece que tá montada. Vai curtir, vai trabalhar, fazer o trabalho, mas para pra pensar. Tinha que ter um papel para... Não tem papel, então se balança.
uma forma interessante de mostrar também o ponto que você estava trazendo antes, porque essa feminilidade que a drag queen tenta alcançar, ela também é alcançada em cima de artificialidades, inclusive para quem é mulher. Exatamente. Tem uma parte no filme que eu acho que é muito interessante, que ela, eu acho que é ela, porque o filme ele tá como ele ou como ela, eu acho que é a Bombom que tá falando, eu acho que ela diz assim, olha, a drag queen, eu não sei se ela chega a falar em travesti naquele momento, mas a drag queen da qual as mulheres não gostam, essa tá perdida. Produzir uma identificação, né? Porque é esse o... E é uma ideia, mas de novo, é bom a gente nunca perder isso de vista. Não é uma, é na ordem da paródia. Então, porque às vezes a drag queen, ela tá se apropriando de algumas características que identificam o feminino, mas desfigurando completamente. Tem drag queens que, na verdade, no fundo, não são nada normativamente femininas, né? Mas você identifica o que está em jogo ali. E quem falou com a gente também foi a Fernanda Carvalho, artista visual e diretora do filme Alice. Vamos ver? Bom, eu conheci a Alice Bombom há muitos anos atrás e depois reencontrei Alexandre Loyola. E o Alexandre chegou para mim no momento certo, na hora certa, e falou, vamos fazer um filme. E inicialmente eu topei e falei, pô, vamos fazer uma coisa assim, assado, e a coisa foi crescendo, 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 e acabou chegando num lugar que eu acho que deixou a gente satisfeito, eu, o Alexandre, a equipe que ajudou. Muito difícil fazer cinema no Brasil em qualquer contexto, né? Sem dinheiro fica um pouco mais difícil, mas eu tive a graça de conhecer algumas pessoas já da área que trabalhavam com publicidade também e com cinema, e essas pessoas me ajudaram muito. Muito, muito, sabe, todo mundo, que cinema é uma coisa coletiva e você não pode fazer um filme sozinho, então é todo mundo, é o cara do som direto, é o cara do áudio, é o assistente de câmera, o diretor de fotografia, cada uma dessas pessoas foi muito importante e eu sou muito grata a todas elas, porque não seria possível sem, né? Falta espaço para as pessoas falarem sobre os curtas na televisão, acho que esse espaço precisa acontecer, para que o público disso cresça e, consequentemente, os filmes cresçam, sejam melhores, tenham mais apoio, tenham mais estrutura, sabe? Eu acho que, às vezes, a gente fica um pouco carente desse espaço. Eu achei muito interessante esse filme da Fernanda, porque traz a Alice muito exuberante, né, como é própria da drag, num ambiente escuro e muito sóbrio, em que ela se destaca. E tem takes que ela está ali naquela sala, completamente preta ao redor, e ela se destaca no meio daquele ambiente. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, sobre essa estética desse filme. Todo documentário também é uma produção discursiva, né? Ele também está criando uma realidade, né? Não existe essa transparência absoluta de dizer o que as coisas são em si. As coisas são como a gente está dizendo que elas são, né? E esse documentário deixa isso muito claro. Eu acho a estética do documentário bastante interessante. O filme é muito bem feito do ponto de vista técnico, né? É tudo muito feito com muito cuidado, né? O desenho de som, por exemplo, é uma coisa que me chama muita atenção. A gente escuta a respiração, né, do Alexandre e da Alice o tempo todo, isso é muito interessante. Agora, em alguns momentos, para pensar aqui junto com vocês a estética do filme, em alguns momentos eu me perguntei se todo aquele controle, todo aquele virtuosismo que o filme de toda maneira apresenta, porque ele é muito bem feito, se não tem algum momento em que o filme pudesse ser mais drag nesse sentido, de deixar escorregar um pouco mais, não que ele não deixa, ele deixa, né? Mas deixar escorregar um pouco mais esse aspecto de fora do controle, que eu acho que é uma das potências do drag, né? Então, acho o filme muito bonito, isso não é uma crítica ao filme como um todo, mas é uma maneira até da gente pensar o filme, como o filme nos estimula, da gente pensar até, junto com o filme, se não tem um momento em que
a drag perde um pouco esse controle da forma, porque eu acho que isso é uma questão interessante na cultura da drag queen. Querendo ou não, todo filme, todo conteúdo que trata sobre essa questão de gênero, ele acaba tendo um papel um pouco didático, porque é uma temática que as pessoas se conhecem, não entendem muito bem. No caso da drag queen, por exemplo, nem todo mundo compreende a diferença de uma artista drag queen para uma pessoa que é transgênero, que está vivendo uma transição de fato mais definitiva. Você acha que o filme ele consegue mostrar isso bem? O que de fato é uma artista drag queen? Sim, o filme mostra isso muito bem, mas a gente precisa entender que o filme também mostra um contexto específico, que é a relação do Alexandre com a Alice. Então, é uma perspectiva, né? É interessante, isso eu acho um acerto muito grande da proposta de linguagem do filme, que é colocar os dois no mesmo lugar, dando a entrevista, e às vezes aparece um falando em primeira pessoa, às vezes o outro, e um falando do outro, né? Então, isso é muito interessante porque a gente vê como é que ele organiza internamente a relação dele com essa dupla identidade, né? Mas eu acho que, se a gente for pensar de uma maneira mais genérica, existem muitas outras diferenças e maneiras diferentes de lidar com essa questão que o filme não aborda. Mas que são próprias também das individualidades de cada pessoa, né? É isso aí. Fernando, muito obrigada. Foi ótima a conversa. Foi uma honra ter você aqui no Curta em Cena. É, eu que agradeço. Você fica com o Alexandre Loyola, carioca radicado em Brasília, que se monta de Alice Bombom. Confere aí. Quando aconteceu o filme, Alice Bombom, queria muito ter assistido. Só que, conversando, achamos melhor que o Alexandre que fosse, porque até então, aqui atrás de toda essa parafernália, existe um carinha que rala, que trabalha, gente boa, gente de família. Algumas pessoas conhecem o Alexandre, muitas conhecem a Alice e poucos conhecem os dois. Então foi legal o Alexandre ter ido no documentário. E foi tudo bom, foi muito emocionante, conseguimos lotar a casa, superamos até expectativas de lotação do cinema. Eu aproveito todo esse processo de transformação para facilitar esse entendimento que o Alexandre existe e a Alice existe. São praticamente duas pessoas num corpo só. A gente até briga com essas leis de Newton aí, né? Dois corpos não podem ficar no mesmo espaço, mas eu dou conta. Tudo isso que eu faço, tanto me transformar quanto vender bombom, é feito com prazer mesmo. Eu gosto de todo esse processo. Então, acho que enquanto tiver cliente comendo bombom e desejando meu bombom, farei. E o Curta em Cena fica por aqui. Se você quiser saber mais, confere lá na nossa página. Até semana que vem.